Hoje a gente vai entender de vez o que foi a crise de 1929 e o que isso impactou ao decorrer da história. Para isso, a gente tem que voltar lá em 1918, com o fim da Primeira Guerra Mundial e a Europa estando totalmente destruída. A Europa estava devastada, tanto econômica quanto socialmente. Com essa guerra, os Estados Unidos lucrou bastante, porque como a Europa não conseguia sustentar isso sozinha, então os Estados Unidos acabou vendendo muito poder bélico e alimentação, ela praticamente supriu a Europa durante a Primeira Guerra, eles estavam com um boom econômico, né? E também nessa tentativa de reconstruir a Europa de pouco a pouco, né? Materiais e revitalizar empresas, tudo os Estados Unidos praticamente foi o parceiro ideal para a Europa. E com isso, eles começaram a produzir em massa e o dólar foi cada vez ficando mais forte, tornando assim os Estados Unidos a maior potência econômica mundial. Porém, nem tudo que é bom dura para sempre. Em uma hora, a Europa começou a andar com as próprias pernas. E com isso, os Estados Unidos não parou. Por conta de um liberalismo econômico que tinha no país, meio o Estado não podia intervir, né? Então a economia que protegia e defendia a própria economia. E como as pessoas, num delírio, acharam que isso continuaria para sempre, continuaram sucessivamente produzindo para exportar, 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 mas a Europa já estava conseguindo produzir para ela mesma. Então parou de comprar esses produtos, parou de consumir. E nessa época, os Estados Unidos, os trabalhadores do país, não eram tão bem remunerados assim, não tinham um poder de compra tão elevado. Então, meio que esses produtos que ficaram presos no país porque ninguém mais queria comprar, ficariam para o próprio consumo. Mas a população não conseguia comprar. Então isso começou a gerar um pequeno problema. Entendido isso, agora a gente pode falar do que realmente foi o problema, que foi a bolsa de valores. Com esse ganho, né, essa elevação econômica que os Estados Unidos teve, todas as empresas ficaram muito atrativas para todos os setores, tanto para as pessoas de classe média baixa, classe média, os ricos, e propriamente as empresas e os bancos investiam em outras empresas que estavam dando muito lucro. Com isso, algumas pessoas meio desmioladas foram começando a pegar empréstimos, né, crédito bancário, que nessa época era muito, nos Estados Unidos sempre foi muito fácil esse crédito, e pagando um juros relativamente baixo, conseguiam pegar esse dinheiro, aplicar nessas empresas por meio da bolsa de valores, obter lucros maiores ainda e depois pegar esse lucro, devolver como juros para o banco e todo mundo saia ganhando. Na outra ponta dessa corda tinham as pessoas mais seguras, que deixavam seu dinheiro no banco numa espécie de poupança que rendiam juros ali bem menor. Vamos entender essa economia. Então, essas pessoas deixavam dinheiro no banco rendendo poucos juros, o banco repassava esse dinheiro a juros mais altos para as pessoas, essas pessoas investiam na bolsa de valores, pegavam esses lucros e repagavam o banco. Então, estava todo mundo muito feliz, todo mundo ganhando muito dinheiro. Até que com essa queda da demanda, essa superprodução batendo na porta dos Estados Unidos, as empresas começaram a cair, né? Os ativos começaram a perder um pouco o valor, e no dia 24 de outubro de 1929 ocorreu o grande crash, né? A bolsa quebrou. Por quê? Todo mundo ali, vamos falar assim, muita gente vendeu as suas ações ao mesmo tempo. Foram 12 milhões de ações vendidas em um mesmo momento, no mesmo dia. E para vocês entenderem como funciona uma bolsa de valores, existe uma empresa que divide parte dela, né, você poder ser sócio dela, em cotas. E a pessoa vai lá, compra uma cota, vai no mercado, vamos dizer assim. O mercado, você chega lá com o dinheiro em mão, você vê várias pessoas tentando vender as suas cotas que já são delas, ou é uma própria empresa vendendo, abrindo capital, e você lá deixa esse dinheiro e pega a participação. E nesse momento, como a própria lei da oferta e demanda, todo mundo queria vender. Então todo mundo foi para esse mercado,
colocou sua mesinha lá, colocou, vende-se, eu quero vender minha cota urgentemente, quero sair dessa empresa porque tá caindo, eu quero meu dinheiro de volta. Só não tinha ninguém para comprar. Então todo mundo querendo vender, porque tá todo mundo desesperado em perder dinheiro, porque as marés mudaram. Só que no momento que todo mundo quer vender, a empresa praticamente, todas as empresas da bolsa praticamente faliram. Chegaram a zero. Não vale mais nada. Todo mundo quer vender, ninguém quer comprar. Isso gerou um caos generalizado. Vocês lembram daquele modelo econômico que eu expliquei mais cedo? Vamos voltar para ela. A bolsa de valores quebrou. Então, aquela pessoa que pegou dinheiro no banco para investir na bolsa, não perdeu todo esse dinheiro. Essa pessoa não consegue mais pagar o banco. O banco não recebeu esse dinheiro que ela emprestou e também tinha ativos na bolsa de valores que também agora não tem mais nada porque perdeu tudo. Não tinham como pagar aquelas pessoas que estavam com o dinheiro ali. Mas até aí tudo bem, as pessoas não resgataram. Então o banco, em tese, ainda não precisa, só vai dar o rendimento. A poucos juros, não tem que devolver o dinheiro que está preso. Só que o que aconteceu? Todo mundo perdeu todo o dinheiro na bolsa de valores. Ninguém tem mais dinheiro. O que aconteceu? Todo mundo foi desesperado no banco sacar as poupanças para poder comer, poder ter o dinheiro em mãos. Só que o banco não tinha dinheiro para pagar ela. Então os bancos quebraram também. E as pessoas quebraram, porque todo o dinheiro que elas tinham investido em todos os lugares, até os arriscados e seguros, tinham sumido, desaparecido completamente. Isso acabou gerando que pessoas sem dinheiro não consomem. Se não consomem, as empresas que ainda não tinham, vamos falar assim, não tinham capital aberto, ainda tinham o mercadinho da esquina, as pessoas que vendiam bens de consumo básico, ninguém estava tendo dinheiro para comprar. Então, essas pequenas lojas que não tinham caixa o suficiente também quebraram. E se essas empresas quebraram todas, todo mundo dessas empresas foram demitidos. E nessa época não existiam leis trabalhistas, porque o Estado era muito liberal, então o Estado não tinha rédea de nada. Então, em resumo, ninguém tinha dinheiro, todo o dinheiro que as pessoas tinham foi perdido, os bancos dos Estados Unidos quebraram e o povo estava desempregado. No ápice da crise, chegou a 25% dos americanos não terem emprego. Isso é desesperador, né? E, como eu vinha falado, os Estados Unidos era a maior potência econômica mundial. O dólar regia o mundo, até hoje rege, né? Mas regia o mundo. Então, muitos empréstimos e associações financeiras que todas as pessoas de outros países do mundo tinham com a Bolsa de Nova York também foi falidas. Todas essas pessoas que investiam fora no mundo perderam muito dinheiro. Os bancos que pegavam dinheiro emprestado ou emprestavam dinheiro para os bancos americanos, porque é um banco americano, é a maior economia do mundo, com certeza eu vou receber. Não tinham como pagar, também faliram porque deixaram muito dinheiro na mesa para os Estados Unidos. Então isso acabou gerando uma catástrofe global. Porém, 3 anos depois, em 1932, com as eleições, Franklin D. Roosevelt foi eleito, né? E com a eleição dele veio uma nova política chamada New Deal, que era um projeto que o próprio presidente trouxe para tirar um pouco, afastar um pouco os Estados Unidos desse liberalismo e o governo começa a ter maior controle do que acontece no país para poder remediar, porque nesse momento a política que se tinha era de que a economia dá jeito na economia. Se a economia quebrou, a própria economia consegue se reerguer sozinha. Com esse novo pacto econômico, ele veio com uma regulamentação dos bancos, das instituições financeiras. Então agora o banco tinha mais legislação sobre para quem ele poderia emprestar dinheiro, para quem ele não poderia, qual era o limite, né? Vamos dizer assim, como funcionaria, legitimar mais a bolsa de valores, deixar as coisas mais equilibradas, limitar uma certa quantidade, né, de movimentação para que não acontecesse outra quebra da bolsa, se todo mundo quiser vender ao mesmo tempo, né? E com esses projetos de intervenção, ele foi muito ali, vamos dizer assim, auxiliador. Ele trouxe bastante ali auxílios, principalmente para as áreas rurais que nessa mesma época de crise
Eles estavam produzindo comida a rodo. Mas ninguém tinha dinheiro para comprar essa comida para revender. Os mercados não conseguiam comprar. Então essa comida acabava estragando nos armazéns porque não podiam vender ou tinham que vender a preços que não valiam a pena ser produzido o alimento. Eles gastavam mais para produzir o alimento do que recebiam. Então, meio que com esse estado mais forte, ele conseguiu implementar esses auxílios, fazendo com que os produtores recebessem por não produzir, para que pudesse desafogar, né, tirar esses estoques que tinham de alimento e pro mercado até desafogar assim, até liberar tudo, eles recebiam para não produzir. E ele também trouxe muitas práticas, vamos dizer assim, em prol dos trabalhadores. Criou o salário mínimo, ele implementou ali o auxílio-desemprego, ele diminuiu a carga de trabalho semanal, né, do dia, 8 horas, 40 horas semanais. Ele diminuiu, porque naquela época não tinha um limite, ele reduziu para o que conhecemos hoje, né, que é 8 horas por semana. Isso gerou muitos empregos, porque, vamos dizer assim, eu trabalhava 12, 14 horas, hoje eu trabalho 8, 7, a cada uma pessoa que trabalha, agora pode trabalhar duas, né? Duas pessoas agora trabalham três. Então gerou muito emprego. Ele veio com a prática mais de construções públicas também para gerar emprego. Então ele foi construções de pontes, ruas, avenidas, praças, né? Vamos escoar o rio para outro ponto. Isso gerou muito emprego naquele momento para gerar economia, porque o povo estava desempregado. Então gerou muito emprego, diminuiu a taxa de desemprego. E isso praticamente foi fazendo os Estados Unidos voltar a respirar dessa crise, né? Voltar a poder se estabilizar. Mas o que realmente foi ponto, né? O que fechou, qual foi a cura para essa doença? Qual foi o ponto que os Estados Unidos voltou a ser uma grande economia sem problemas? Foi a Segunda Guerra Mundial. Que ali voltamos, a Alemanha nazista começou os seus processos na Europa, e com essa evolução da guerra, os Estados Unidos voltou com esse papel de vender armas bélicas, vender coisas para a Europa, vender, vender, vender. Então desafogou totalmente todos os estoques que eles tinham, liberou tudo, voltaram a produzir agora mais consciente, né? Mais sem produzir tanto que eles não poderiam consumir. E a economia dos Estados Unidos, neste ponto, principalmente assim, quando eles entraram na guerra, em final de 1941, eles se estabilizaram por vez. O que é importante citar nesse momento é que o liberalismo era um movimento muito forte na época, mas foi perdendo muito, vamos dizer assim, essa visão, porque com essa falha tão grande do liberalismo, todos os países ficaram com medo dessa implementação do liberalismo. Então eles acabaram, principalmente ali a Alemanha e a Itália, a escolher regimes ditatoriais, né? Então, foi ali uma grande exceção da extrema-direita, extrema-esquerda em alguns países, né? Mas principalmente extrema-direita, porque a extrema-esquerda ali estavam ainda com medo do comunismo, né? Porque ainda tinha uma grande pressão por causa da Revolução Russa que estava acontecendo ali durante a Primeira Guerra Mundial. Mas podemos dizer que, né, o próprio Estados Unidos, né, essa falha dos Estados Unidos pode ter grande participação na criação da Segunda Guerra, que foi o que resolveu os problemas econômicos dos Estados Unidos. Então foi um ciclo bem fechado. Então é isso. Espero que eu tenha ajudado vocês a entenderem pelo menos um pouco do que foi esse grande evento, né, a crise, a Grande Depressão de 1929. E se vocês gostaram do conteúdo, acharam bacana, entenderam, se vocês puderem se inscrever aí e deixem aí sugestões de próximas ideias e eventos da história que vocês gostariam de entender. Falou!